Eu preparei aqui umas perguntas para o Benjamin e a gente vai bater um pouco, conversar um pouco sobre o cultivo da uva em locais pequenos ou em casa. Isso para muita gente é uma novidade ainda, né? Principalmente para as pessoas, até para mim foi um pouco de novidade, né? 5 anos atrás, quando eu comecei o blog, eu comecei a conversar com as pessoas. O Sidney foi uma pessoa que eu conversei bastante na época, sempre muito curioso sobre o cultivo da uva em escala pequena. E com isso eu fui conhecendo essa nova comunidade, né? E foi através dessa comunidade que eu encontrei o Benjamin. E assim, por muita sorte, a gente, né, passou a conversar. E ontem a gente teve um papo muito legal sobre o cultivo da uva. Fiquei muito impressionado com a experiência do Benjamin e como que ele vem cultivando uva em Recife, tá? O Benjamin é de Recife. Pois bem, para a gente começar essa live de hoje, Benjamin, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você. Quem é Benjamin e por que o Benjamin iniciou o cultivo de uva em casa? Eu sou um cara que eu não tenho nada a ver com essa área de agricultura, né? Minha formação é administração de empresa, né? Depois música, de ofício marceneiro, então assim, eu sou de um ramo que não tem basicamente nada a ver com a questão da agricultura. Mas eu sempre tive vontade de ter aí um pezinho de uva em casa, né? E aí eu resolvi plantar, mas resolvi conhecer melhor o que eu estava plantando, né? E aí me apaixonei pelo cultivo e a cada dia mais me aprofundando. E aí estou apaixonado por esse mundo das uvas aí, que é realmente um, um espetáculo, assim, não dá para descrever assim palavras. É É só verdade. mostrando o que a gente tem conseguido fazer aqui, apesar das limitações. Com Aí a certeza. gente vem trabalhando naquilo que a gente pode, né? Como a gente pensa em fazer algo, aí a gente vai, corre atrás. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, de estudar, então, assim, dá para a gente ir fazendo uma coisa, digamos assim, amadora, mais técnica. Então, assim, dá para a gente fazer uma coisa mais caprichada, sem pressa também. Uva, a gente trabalha com, e mexe com uva. Licença. Problemas técnicos aqui. Benjamin, desculpa que eu te interromper. Se você puder fazer um resumozinho para a gente recapitular a nossa conversa, se você não se importar. Falando um pouco. Não, a gente tá. Assim, o que eu falei, né? Que eu não sou da área de agricultura, né? Nunca tive ligado a nada com relação à agricultura. Minha área sempre foi outra, mas me apaixonei pelo cultivo da uva e aí a gente tá aí devagarinho tentando fazer alguma coisa. Muito bem. Pois bem, porque de onde foi que surgiu esse interesse em cultivar uva em casa? Porque, como você falou, você não tem muitas áreas, você tem algumas limitações, mas qual foi o principal motivo que te direcionou a essa atividade? Bom, na verdade eu sempre achei muito bonito a videira, né, em si, um pé de uva carregado, era uma coisa mais linda que existia para mim, né? Então, assim, eu sempre tive esse desejo de ter um pé de uva em casa. E eu queria, porque queria ter um pé de uva em casa. E aí resolvi que eu ia plantar um pé de uva em casa. E aí corri atrás de informação, tudinho, mas aqui na minha região aqui é um pouco complicado a gente ter acesso a alguma coisa, principalmente de qualidade. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a correr atrás de informação sobre o cultivo da uva, né, sobre variedades, e aí fui me aprofundando, e aí eu tinha comprado uma planta de pé franco aqui numa sementeira, que ninguém sabia nem qual era a variedade.
E estava num vaso aqui em casa, eu organizei ela tudinho, ela já estava produzindo. E aí eu disse, não, eu não quero essa planta não. Aí levei para casa do meu sogro, plantei lá, inclusive é uma planta muito produtiva lá hoje, mas eu não quis, né? Eu digo, eu quero fazer a coisa toda certinha. E aí eu comecei a conhecer um pouco mais, né, desse mundo da uva, e hoje eu estou aqui plantando e colhendo aqui na minha casa, que não é um espaço grande, né? Para quem não sabe, eu tenho aqui um terreno de 200 metros quadrados e uma área construída nesse terreno de 151 metros quadrados. Então não sobra muita coisa para plantar, né? Então o espaço que eu tenho é muito pouco para plantar mesmo no solo. Então, sem contar que é tudo piso, né? Então, o meu terreno aqui é todo cimentado, eu não tenho área livre, assim, disponível mesmo para plantar. É tudo no cimento, então é quase que a patroa que me enterra num desses buracos aqui, porque eu cavei, saí quebrando piso para plantar. Então, assim, é uma coisa meio. O pessoal me chamou de doido, né? Tá ficando doido. Esse cara tá regulando muito bem das ideias, não. Plantar uva aqui em Recife. Mas aí a gente, estudando, né, dando uma pesquisada, a gente consegue fazer aquilo que estava pensando. E ainda estou ainda no caminho, ainda não cheguei onde queria. Mas vai chegar, com certeza. É, nessa questão que você falou que as pessoas te chamaram muito de loucos, eles não entendiam porque você estava fazendo isso. Também muita gente também não está entendendo porque eu estou fazendo isso agora. Tipo assim, eu poderia estar muito bem seguindo toda uma carreira acadêmica e uma carreira simplesmente com produtores. E aí eu estou né, conversando muito com essas pessoas que estão trabalhando com uva em casa. Mas eu queria te perguntar se teve alguém nessa trajetória que te influenciou a você trabalhar com a cultura da uva. Assim, de influência em relação à uva, não exatamente, né? Porque quando eu iniciei, eu não tinha contato com ninguém, eu não tinha assim uma pessoa que eu pudesse olhar e dizer assim, não, eu quero seguir essa linha. Depois que eu já estava pesquisando, já tinha começado a procurar pela internet, aí eu comecei a conhecer algumas pessoas, uma delas é o Sérgio Semedian, que tem muito material interessante, né? Então a gente foi seguindo, acompanhando ali, mas a gente já vinha pesquisando a questão da literatura, né? A gente já vinha na literatura, já buscando informação, tudo. Então assim, eu já tinha uma certa base quando eu iniciei. Eu acho que eu fiz o contrário, eu iniciei procurando alguma coisa no YouTube depois que eu já tinha iniciado aquela questão da base, né? E aí foi quando eu comecei a conhecer outras pessoas que também cultivavam em espaços reduzidos, né? Aí a questão da minha laje, né, da utilização da minha laje aqui, aí sim teve uma pessoa que me inspirou, assim, de eu ver e ficar maravilhado, foi o senhor Éder Zanotti, né, de São Paulo, esqueci agora a cidade, que ele tem uma laje maravilhosa, um sobradozinho, inclusive já foi até tema de reportagem em emissora de rede nacional. Então, assim, eu acompanhava muito os vídeos dele desde lá atrás, quando ele começou postando os vídeos. Então, assim, é uma pessoa que me inspirou a cultivar na laje, né? Então, eu tenho aqui algumas plantas na laje por conta dele, que a gente participava de grupo de WhatsApp, aquela coisa toda. E aí foi quando eu comecei a plantar na laje. Mas a questão da uva em si foi um desejo meu mesmo, que eu tinha de muito tempo de plantar um pezinho de uva. Só que aí eu queria plantar um pé de uva, acabei com praticamente um parreiral inteiro aqui, né, dentro de casa. Então, eu tenho, hoje eu estou com 23 variedades de uvas produtivas e mais 5 variedades de porta-enxerto. Então, assim, tá meio que uma loucura aqui em casa com relação à planta e pouco espaço. É interessante ouvir isso, porque, inclusive, tem uma... Agora não, né? Com a pandemia, porque tudo foi redirecionado e muitas das coisas foram fechadas. Mas em Nova York tem
uma vinícola, que eles abriram a vinícola e eu falei para você, eles montaram um plantio de uva também na laje, né, que foi no térreo, ou no térreo não, na parte superior. E aí aquilo ali foi o que atraiu mais clientes. Eles perceberam que as pessoas verem as plantas faziam com que elas estavam retornando mais àquele ambiente. E também, na semana atrasada, eu vi também que na Europa eles estão tentando fazer o cultivo de uva em estufa. Não sei se você já percebeu. Por conta de mudanças climáticas, então eles estão investindo mais em pesquisa para produzir uva em estufa, que é como você está falando, né? Espaço pequeno, mas muito bem... Isso. A gente que acompanha alguns canais, né? A gente já vem vendo essa tendência, tanto na Europa como naquela região ali mais do Mediterrâneo, puxando ali para a questão da Ásia ali. O pessoal já está há algum tempo já trabalhando em quintais, né? Digamos assim, com pequenas estufas e assim, são parreirais um pouco mais reduzidos, mais protegidos, né, tudinho. Então, assim, por conta justamente dessas variações, o pessoal vem percebendo que tem obtido um resultado interessante. Então, a gente já vem acompanhando essa tendência do pessoal aí. No meu caso aqui, foi porque realmente eu me empolguei demais e comecei a plantar, e embaixo aqui faltou espaço, né? Faltou espaço aqui para as minhas variedades. E aí eu comecei a procurar onde era que eu poderia estender essa planta. E aí não tinha mais espaço na frente. Eu utilizei um corredor que eu tenho do lado da casa, e um dos lados da casa, né? Não é um corredor muito largo, ele tem 1,35 m de largura por 20 de comprimento. Então, esse corredor, ele me permite cultivar, mas com uma certa limitação. Então, o que é que acontece? Eu cometi um erro aqui de botar variedades muito vigorosas nessa parte desse corredor. Então, estou começando a reconduzir as minhas plantas por conta disso. Então, nesse corredor eu tenho que botar umas variedades um pouco menos vigorosa por conta dessa questão de espaço. E aí foi quando eu comecei a utilizar a minha laje, né? Então eu tenho aqui um outro corredor do outro lado, que ele tem apenas 50 centímetros de largura. E aí eu queria cultivar alguma coisa nesses 50 centímetros, e não nasce nada ali porque não pega sol, assim, até pega, mas é um período muito pequeno e o resto do tempo é sombreado. Então, assim, nada sobrevive ali para desenvolver. E aí eu plantei um porta-enxerto e morreu. Plantei outro porta-enxerto, morreu. Eu digo, já sei o que eu vou fazer. Plantei vários porta-enxertos em vaso, deixei ele desenvolver, ele cresceu, ficou num tamanho em guia única, né? Sem ramificações, em guia única, deixei ele crescer, desenvolver. E aí lá em cima ele criou uma copa, eu digo, tá passando da laje, essa aqui é a minha copa. Então eu cavei o buraco, fiz o plantio dessa muda, né, que estava no vaso, e conduzi ela até a minha laje. Então eu tenho na lateral, em uma lateral eu tenho, são 9 porta-enxertos, e na outra lateral eu tenho mais 8 porta-enxertos. Apareceu um monte de gente agora mandando mensagem para você pedindo material de porta-enxerto. Né? Então, assim, eu tenho esses porta-enxertos aqui na lateral para fazer os enxertos lá em cima e começar a condução na laje. Então, já tenho, né, algumas variedades já enxertadas, que eu já comecei a enxertar algumas variedades já no final do ano passado. Então, eu já tenho Núbia, já tenho Patrícia Preta, já tenho Patrícia Dourada, tenho agora Cabernet Franc, tenho, se não me engano, parece Ribol, Isabel Precoce e Vitória. No total você tem quantas variedades? E Cora. Totalizando eu tenho 23 variedades. A maioria uva de mesa? Eu tenho uma ou outra para vinho, mas a maioria é uva de mesa.
Nessa proporção, assim, comparado com muitas pessoas, você tem muitas variedades. Como que você adquiriu essas mudas? E quais foram as dificuldades que você teve nesse processo de adquirir mudas? Muda aqui é complicado, No né? Brasil todo. Você tem assim uma dificuldade enorme. Primeiro de encontrar quem forneça algum material, né? E em seguida você ter um material de confiança, de qualidade, né? Que você possa confiar que você está adquirindo material de qualidade. Então, eu tenho aqui, o pessoal diz, mas você mora em Pernambuco, tem a Petromudas lá na Petrolina, sendo que Petrolina fica aqui a 700 quilômetros de distância aqui de onde eu estou. Então, eu saí daqui para Petrolina para buscar uma meia dúzia de muda, não compensa, né? O valor que eu vou gastar é absurdo. Então, aí eu liguei para Petromudas, mas eles não fazem envio de material. E aí, por coincidência, eu conheci um rapaz nesses grupos que a gente trabalha, né, que a gente frequenta, que é o Otávio Varela, lá de São Paulo. E ele me forneceu algumas variedades, né, de excelente qualidade, as mudas dele, tudinho. Então, assim, foi onde eu consegui alguma variedade de qualidade, né? Depois consegui alguns materiais com o pessoal dos fanáticos, né, do Sérgio, a Karen, o pessoal que disponibilizou o material para mim. E aí, a partir daí, a gente veio conhecendo outras pessoas, né, tendo acesso a outras pessoas que têm outros canais, que conseguem disponibilizar para a gente algum material. E a gente vem diversificando aqui as variedades que a gente tem ao longo desses anos. Né? Mas a dificuldade em encontrar um material de qualidade é grande. Então a gente tem que sofrer um pouquinho para poder estar conseguindo esses materiais. Então, as minhas primeiras mudas, né, de qualidade foram todas mudas de raiz nua, né, eu consegui com o Otávio, né? Aí depois, em seguida, foi que eu consegui materiais de porta-enxerto com o Sérgio Semedian, outras variedades com outro pessoal. Então, assim, a gente foi aumentando aqui a quantidade de variedades que a gente tinha através desses contatos, né? Mas aqui mesmo eu não tenho como conseguir esses materiais para estar plantando aqui. Vale salientar que, tipo assim, se você for comprar mais de 20 mudas, existe sim viveiros que eles podem fornecer material. Então, se você tá aí e quer comprar acima de 20 mudas, existe sim viveiristas que são credenciados no MAPA e também pela Embrapa, que você pode fazer a aquisição desses materiais. No entanto, se você quer comprar um ou duas, é o que o Benjamin está falando. A dificuldade é muito grande porque não tem pessoas que estão atendendo esse mercado. E no Mercado Livre a gente sabe que também tem pessoas que trabalham direito, mas tem muita gente fazendo besteira lá, né? Então... Exatamente. Nos grupos é o que a gente mais vê. O cara compra uma Vitória e recebe uma Niagara. Então, assim, o cara só vai perceber depois que plantou, a planta começa a desenvolver, começou a produzir, aí descobre, comprei uma Niagara. Então, assim, é complicado. Então, eu como sempre fui uma pessoa muito pé atrás, né? Eu sou um cara muito desconfiado com as coisas, então assim, eu sempre busquei referências, informações das pessoas para eu poder estar adquirindo alguma coisa assim via internet, que uma coisa a gente tá lá, outra coisa a gente tá comprando via internet. Então assim, esse rapaz, o Otávio, ele me forneceu esses materiais de qualidade, chegou, então assim, eu peguei confiança e passei a adquirir muita coisa com ele e até indico ele para outras pessoas que têm a mesma situação que eu, né? Quer ter, mas não tem onde conseguir, não tem um local para adquirir esse material, então assim, a gente acaba fazendo essa indicação, embora seja uma coisa que eu não gosto muito de estar fazendo, indicação, porque a gente sabe, né? É hoje, não é amanhã, alguma coisa, mas como é uma pessoa que eu já venho comprando com ele algumas variedades, adquirindo,
algumas coisas. Então, assim, eu tenho essa confiança nele e ele me atende muito bem a minhas necessidades quando eu preciso. Então, assim, para mim, quando eu quero tem uma novidade lá, ele liga para mim, ó, tem uma novidade aqui, vai querer aquela coisa toda. Então, assim, foi uma pessoa que me ajudou bastante nesse início de conseguir material de qualidade, né? Então, a partir daí eu comecei a caminhar com as minhas pernas e buscar outros acessos, outros caminhos, mas no início é complicado. Então eu tenho muita gente aqui do norte, do nordeste, que sofre horrores porque quer esse material, mas não tem onde conseguir, aquela coisa toda. Então, assim, é um nicho de mercado ainda a ser explorado, que as pessoas não estão ainda de olho, né, exatamente, para esse crescimento, né, da viticultura no fundo do quintal, né, como a gente O pode hobby, dizer né? assim. Na verdade é o hobby. Exatamente, o hobby. Então, assim, o pessoal com o canal aí dos fanáticos, né, com o Sérgio Semerian, fez um trabalho educativo com as pessoas, né, resgatando aí essa questão do cultivo, principalmente da videira no fundo do quintal, que há muitos anos atrás era comum, né, as pessoas terem plantas no quintal de casa. Então hoje o pessoal está resgatando isso, e aí criou um burburinho, né, nessa questão do cultivo da videira, e que começou a se espalhar, e eu percebi que houve um crescimento de uns 5 anos para cá, deu uma desenvolvida muito grande nessa área de hobby, né, do pessoal que tem um hobby, que quer plantar ali no quintal de casa. Só que essas pessoas têm dificuldade de conseguir material, né? E tem um outro fator que, quando encontra o material, são uvas complicadas, o pessoal está de olho em uvas mirabolantes, né? A galera que está querendo uva patenteada. Então, assim, um pouco, tem que se ter um pouco de cuidado também com essas pessoas, para que elas entendam que não é tão simples assim a questão do cultivo da videira. Às vezes a gente quer ter muita variedade. Eu tiro por mim, eu tinha uma variedade e era uma alegria, eu não tinha problema, né? Aí apareceu 2, 3, 4, 5, e aí agora é um tormento, porque é muita variedade, cada uma com um ciclo diferente da outra, com uma sensibilidade diferente da outra. Então, assim, você começa a trabalhar essas diferenças, mas requer um jogo de cintura e um conhecimento da variedade, né, dos problemas em si. Então, assim, se você não tem essa experiência, se você não tem esse conhecimento, fica um pouco complicado e você vai acabar tendo mais frustrações do que alegrias, né? Mas então, tem um rapaz aqui que ele queria ter um monte de variedades de uva, né? Eu disse a ele, é melhor você ter 2 variedades produzindo do que você ter 10 tendo problema, né? Não produzindo nada. Então, assim, a gente sempre recomenda para as pessoas, às vezes o pessoal até fica meio chateado, que acha que a gente não... Mas é porque essa é a realidade, né? Quando a gente começa a trabalhar com variedades mais difíceis, né? Mais trabalhosas, mais sensíveis, então requer mais trabalho, demanda mais atenção, principalmente a gente que não tem, que tem essa questão de trabalhar o cultivo mais natural, né? Uhum. Aquele cultivo sem o químico, né? Procurando trabalhar o mais natural possível. Então, a pulverização, né, a gente trabalha com aqueles produtos mais básicos, que é a calda bordaleza, o enxofre. Então, assim, você vai trabalhar com produtos relativamente de toxicidade baixa, de fácil acesso, né? Diferente dos grandes produtores, que trabalham com outros produtos um pouco mais sofisticados, produtos mais agressivos, digamos assim, também na sua composição. Então, para essas pessoas que têm essas variedades em casa, que vai trabalhar com esses produtos mais básicos, né? Fazer um cultivo mais orgânico, ele vai ter dificuldade para controlar esses problemas que vão surgir dessa diversificação de variedades que o camarada pode ter dentro do seu quintal, entendeu? Então é uma coisa que você precisa ter
ciência do que você vai estar botando ali para cultivar. Eu acho que você falou muito bem aí, bastante coisas envolvidas nesse processo e que são importantes, as pessoas não levam em consideração. Primeiro, a questão das pessoas procurarem variedades que são patenteadas. Então, tudo que você vê com nome em inglês e não for nomes brasileiros, provavelmente são variedades protegidas. Então, assim, eu aconselho as pessoas a não buscarem esses materiais. Segunda coisa que você falou também é a questão de você conhecer a variedade. Então, uma dica que fica para as pessoas que estão começando e elas não sabem por onde começar, dá uma olhada ao redor de você, dá uma olhada ao redor da sua região e veja quais são as cultivares que as pessoas estão plantando. E entenda o que é que elas estão fazendo. Porque não adianta você morar em uma região com bastante umidade. Por exemplo, a gente conversou sobre isso ontem, né? Uma região lá da Amazônia, ou Manaus, com tanta umidade, e você querer cultivar uma Itália ou uma uva vinífera. Então, busca conhecer o que é que as pessoas estão fazendo ao seu redor. Ninguém está fazendo nada em segredo. Hoje em dia tudo aí é aberto e você tem acesso. Então, se você também não tem condições de fazer isso, procura os grupos, né, Benjamin? Tem bastante grupo hoje que as pessoas estão sempre lá disponíveis para questionamento e para ajudar as pessoas. Então, se você tem dificuldade de não saber qual variedade cultivar, assim, uma boa dica é começar com a Isabel, que eu acho que é uma variedade super simples, super fácil e que você não vai ter dificuldade nem só em vaso como no chão. Eu acho que é uma variedade muito rústica e simples para começar. Concorda, Benjamin? Com certeza, é a indicação que a gente faz, né? Procura variedades mais rústicas, né? Para estar iniciando, se a pessoa não tem experiência com uva. Então, a indicação que a gente faz é isso, começa do básico, né? Começa ali, conhece... Assim, eu comecei, antes de plantar, eu comecei estudando, né? Porque quando eu comecei a plantar, eu já sabia pelo menos o básico que eu deveria correr atrás. Então, assim, a uva Isabel, ela é uma uva muito interessante, é uma uva que ela está já bem adaptada, né, a várias condições climáticas aqui pelo Brasil todo, você encontra a variedade Isabel. Então ela é uma uva simples de se trabalhar, uma uva que se dá muito bem em vários tipos de terreno. Assim, eu acho que das uvas é a mais versátil que tem. Eu digo que a melhor uva que a gente tem aqui no Brasil é a Isabel, porque ela se adapta em qualquer lugar. Basicamente, em qualquer lugar você consegue produzir uma Isabel. Em alguns lugares com um pouco mais de facilidade, em outros com um pouco mais de dificuldade. Mesmo assim, ela é uma uva de fácil manejo, né? O único problema da Isabel, que até o Toquinho aqui está falando aqui, é justamente essa questão da colheita, que não se aplica só a Isabel, né? Várias variedades a gente vê o pessoal colhendo no momento errado. Então o que acontece? Mudou de cor, tá madura, vamos comer. Não é assim. A videira, ela muda de cor, a uva ela muda de cor, mas ela não está ali no ponto, então ela precisa de um tempo de maturação, algumas variedades de 30 a 35 dias após ela ficar o cachinho todo pretinho, né, tem ali, então assim, tem o tempo de maturação daquela uva. Então o pessoal costuma colher a Isabel verde e diz que é azeda, diz que não presta, diz que é aquilo, mas é uma uva muito saborosa, se você colher ela madura no ponto certo, ela é muito saborosa. Então eu tenho aqui a Isabel comum e a Isabel precoce. E aí a minha esposa ficou pretinha, aí todo mundo quis comer e tal. Eu disse, não, tá bom ainda. Aí eu marquei lá uns cachinhos, eu disse, isso aqui, o resto vocês podem comer tudo, isso aqui deixa aqui que é o meu experimento. E aí, quando ela estava, né, madurinha, soltando da baga, eu disse, pronto, a gente colhe, agora vocês vão provar uma uva madura. E aí ela viu que a uva é outro sabor. Ela disse, não, isso aqui não é a mesma uva que eu provei. Eu disse, claro, você provou verde. Né? Então, assim, o sabor da uva, eu falei, a Isabel ela tem uma acidez, né, muito alta. Então, se você espera aquele ponto de maturação, onde há aquele equilíbrio entre a doçura e a acidez, você vai conseguir um sabor incrível da variedade.
É claro, comercialmente a gente sabe que tem outros porém, né? Mas a gente que cultiva no quintal de casa, dá para a gente fazer uma coisa legal, ter variedade, sentir o sabor real da variedade, né? Através do ponto correto de maturação. Então aqui eu tento deixar o máximo possível, embora que é um pouco difícil que o pessoal não deixa. Ficou pretinho, mudou de cor vermelhinho, a galera já quer colher a uva, né? Eu estou sempre dizendo, tá verde, espera mais um pouquinho, que é para o pessoal esperar. Mas de vez em quando a gente tem que tirar uns cachinhos mais verdes para satisfazer a vontade do povo. Pois é, o pessoal está falando bastante na Niagara. Realmente, a gente também concorda que a Niagara é uma boa opção. O que a gente está falando em relação à Isabela são pessoas que não têm nenhuma experiência e não sabem por onde começar. Então, a gente está falando que a Isabel pode ser uma escola. Exatamente. Tanto a Isabel como a Niagara. A Niagara, ela também é um pouquinho, para alguns locais, a Niagara ela é um pouco sensível, né? Ela não é tão resistente quanto a Isabel, porque para alguns lugares que eu já andei vendo essa questão, a Niagara ela tem alguns locais em que ela não produz tão bem, né? E que em outros locais ela apresenta algumas dificuldades fitossanitárias, em alguma sensibilidade maior, né? Em relação à Isabel, né? Mas também uma uva de fácil manejo, né? Que as pessoas, eu sempre indico, ó, Isabel e Niagara. Eu acho que é o básico para quem está começando, né? Mete a cara aí, vai. Você tem a opção da Niagara branca, a Niagara rosada, né? A Isabel comum, a Isabel precoce. Então, assim, para quem está começando, que não tem experiência, inicia com essas variedades para treino, para prática, para conhecer o conceito, né, do cultivo, do manejo, dos tratamentos, das doenças, né, conhecer um pouco das doenças, para você poder depois embarcar em variedades mais complicadas, porque aí você já vai ter essa noção, essa base, e fica tudo mais fácil. Verdade. Porque, assim, o primeiro passo, eu acho que é você entender como a planta responde a várias questões climáticas e aos tratos culturais. É como uma criança, né? Você não já nasce adulto. Você tem uma criança, você vê a criança crescendo e a criança vira adulta. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte: pega uma uva simples, né? Uma Isabel, uma Niagara, e você vai aprendendo, fazendo poda, ver como é que a planta responde, se tem dificuldade. Essas variedades são variedades que tem muita gente com muita experiência nesse cultivo mais de hobby. Então, é mais fácil para você produzir inicialmente. Aí, na minha próxima pergunta, que também é um pouco relacionado a isso, é o seguinte: você falou que tem cultivares de uva na laje, no solo, em vaso, proporcionalmente. Qual espaço você tem mais plantas hoje? Hoje eu tenho mais plantas, no caso de videiras, né, no solo, né, no chão. Eu tenho algumas aqui no vaso, por uma questão mesmo de falta de espaço, que eu estou cultivando esse material para fazer enxerto, nesse porta-enxerto aqui, para conduzir na laje, né? A minha condução é na laje. O Toquinho até tem aí uma planta dele aí que vai lá para as alturas aí, né? Então a gente também está aqui cultivando aqui na laje. Mas eu preparei esse porta-enxerto justamente para receber esses enxertos lá em cima na laje, e eu poder fazer uma área, né, realmente estruturada só para receber essas variedades que estão no vaso. Então, todos os porta-enxertos vai receber material dessas variedades que estão em vaso aqui na minha casa, aqui na laje, né? Então, o que é que acontece? Eu tenho algumas já produzindo em vaso, né? Algumas variedades já produzindo em vaso, mas a maioria mesmo é no chão, né? Elas estão plantadas no chão, então a parte de baixo aqui da minha casa tem uva em tudo quanto é lugar, né? Na frente, do lado, atrás. Então, é muita variedade, e agora algumas já estão lá em cima na laje. É o caso da Isis, a Itália Muscat, que acabou de chegar lá, a Campos da Paz também tem um exemplar que também está chegando já lá na laje. Aí tem os enxertos que eu fiz, então assim, tem uma quantidade boa já de variedade já lá em cima, né? Faltando só a questão da estruturação mesmo. Nesse mesmo direcionamento, né, de perguntas, eu queria que você falasse
na sua experiência, quais foram as dificuldades em relação quando você cultiva no vaso e quando você cultiva no terreno? Vale lembrar que, que isso é baseado na nossa conversa de ontem, que existe uma diferença da uva no vaso quando você você coloca na laje e quando você tem ela na parte de baixo da sua casa. Você poderia falar um pouco sobre essas diferenças e os desafios? Sim, com certeza. A diferença é enorme, né? Enorme. Então, assim, eu também tenho em vaso aqui embaixo, né? Então, assim, é diferente no solo, é diferente no vaso embaixo, né? Onde tem uma certa proteção, e é diferente em cima na laje. Então, o que é que acontece? A planta que está na laje, no vaso, ela tem uma demanda hídrica absurda, né, se comparado com as outras variedades que eu tenho aqui no chão. No solo aqui eu não faço irrigação, né, só a não ser no período que está muito seco, a gente dá ainda uma amenizada, porque eu não tenho muito espaço livre de terra, né, então assim, a gente molha ali só superficialmente para não deixar perder ali a umidade daquela parte da camada da cobertura. Mas no vaso, não adianta cobertura no vaso, tá? Eu tenho, todos os meus vasos eu tenho cobertura, eu faço uma cobertura morta nos vasos, mas o que é que acontece? A demanda hídrica é muito grande, então a planta, ela transpira muito, né? E quanto maior a área vegetativa, maior a demanda de água, né? Então o sistema radicular da planta, ela toma conta do vaso, né? Ali ela se expande muito, e, consequentemente, a copa, ela transpira muito. Então, ela vai secar, de manhã eu boto água, quando eu vou olhar, já ali, depois do meio-dia um pouco, aí já está seco, completamente seco, eu tenho que, novamente, botar água novamente ali na planta. Então, o que é que acontece? Essa diferença é brusca mesmo em relação ao solo, e também em relação às plantas que estão no vaso, mas que está na parte de baixo da casa, que não pega esse sol todo que a planta que está na laje pega. Então, o que é que acontece? Ela tem uma demanda hídrica menor, e outro detalhe, o tamanho da folha é diferente. Então, você tem uma mesma variedade lá em cima e outra aqui embaixo. A variedade que está na laje, ela tem folhas menores, né? São folhas um pouco mais reduzidas em tamanho, em comparação das folhas que está aqui embaixo, que tem um pouco de sombra. Mas isso você está comparando plantas em vaso com vaso? Vaso com vaso, né? Eu tenho um vaso em cima, eu tenho um vaso aqui embaixo. Então, a mesma variedade que eu tenho em cima, eu tenho aqui embaixo, e ela apresenta um tamanho de folha diferente, né? Então, o tanto de sol que ela pega lá em cima é muito maior do que o tempo de sol que ela pega cá embaixo. Porque aqui embaixo eu tenho, além do meu parreiral, eu tenho a estrutura da casa, né? Então, de um lado eu tenho um muro, do outro lado eu tenho a minha casa. Então, o que é que acontece? Ela só vai pegar sol em determinado horário. Isso, né? talvez então, seja assim, uma forma da planta compensar, né? Isso, então o que é que acontece? Ela não tem essa luminosidade toda, então ela expande mais essa folha, né? Para compensar essa questão da fotossíntese, né? Ela vai precisar captar mais essa luz. Lá em cima as folhas bem menores, elas são bem menores, por conta justamente dessa questão da luminosidade. Um outro fator é essa questão do envelhecimento da planta. Da folha? Né? Da folha. A folha é mais exposta, ela envelhece mais rápido, né? Ela tem um envelhecimento muito mais rápido do que a folha que está mais protegida. Então, assim, para a gente que vai plantar aqui na nossa região, a gente precisa tomar alguns cuidados, diferente do pessoal que está lá no sul, né? Que basicamente eu comecei resolvi iniciar o canal, né, lá no YouTube, porque o pessoal pedia muita informação aqui do Nordeste, baseado no que eles já assistiam de informação lá do Sul e do Sudeste. Que o pessoal queria fazer do mesmo jeito, só que não dava certo, não funcionava. Né? E aí eu aqui fazendo já diferente, né, porque eu já iniciei buscando informação com a Embrapa, aquela coisa toda, então tentei fazer também da forma como se faz lá no Sul, no Sudeste,
Até o Sérgio Semediano, né, mostra lá nos vídeos como fazer, aquela coisa toda. Eu digo, eu vou fazer igual para testar aqui, mas não funciona para mim, né? Não funciona para mim. Então, foi quando eu comecei com essa conversa de formar a planta utilizando os netos. Aí teve pessoas que não botou muita fé, né? Aquela coisa toda, chegaram a dizer que eu estava ficando doido, aquele negócio, mas porque é a questão da visão de região, né? Então, assim, para a gente aqui no clima tropical, a forma de formar uma planta é diferente. Então, aquela história que eu estava falando com você, vai podar com 80 centímetros. Claro, você vai fazer essa poda se a planta tiver essa necessidade. Passou um ano plantada ali, a planta não desenvolveu, você vai podar ela curta, obviamente. Mas feita a criatura que me procurou, com a planta monstruosa, com um ano de idade, praticamente toda formada, o cara foi lá e podou com 80 centímetros. Eu quase tenho um infarto, porque não era para ter feito isso, né? Então, assim, cada local ele tem a sua condição climática que exige um experimento diferente. Aí, voltando àquele assunto que a gente estava falando da planta exposta, né, ao sol. Então, às vezes as pessoas me perguntam, numa planta em vaso, quanto que eu vou botar de água nessa planta? Não sei. Eu sei a minha realidade aqui, porque eu sei o quanto a minha planta consome, eu conheço o tamanho da área vegetativa da minha planta. Então, assim, não existe receita de bolo, né, para cultivo de videira. Cada pessoa vai ter que experimentar na sua localidade o que cabe a você e o que não cabe. Né, porque não adianta eu dizer assim, faz assim. Só que eu estou no Nordeste, o cara está lá no Rio Grande do Sul. Eu não conheço. Você me lembra muito quando eu trabalhava, né, nas fazendas, e aí sempre tinha um gerente que ele era melhor que os outros. E a gente falava, ele conversa com a planta. E é isso que a pessoa tem que fazer, você tem que conversar com a planta. Quando eu falo, não é no sentido literal, mas é no sentido figurado, de você observar o que está pensando e testando. Não é simplesmente, porque o Benjamin está fazendo, eu vou fazer aqui. Não, você pode fazer a nível de teste. Né? Exatamente. Então, assim, quando eu comecei, eu não tinha assim um parâmetro para eu me guiar. Então, eu falei a você, eu procurei a Embrapa aqui de Pernambuco, né? Eu tive algumas conversas com a doutora Patrícia, e aí ela disse, não tem informação da sua região, porque a sua região não é uma área de produção comercial. Né? Não é uma área de produção comercial. Então, a gente não tem dados suficientes para orientar. Então, o que é que você vai usar? Você vai usar a cartilha aí da viticultura tropical, adaptando às suas condições. Então, basicamente, ela disse assim, te vira. Né? Te vira. Então foi o que eu fiz, né? Eu fui observando, a gente, feito eu disse, o que a gente tem que aprender é o conceito, né? O conceito da videira. A gente precisa entender a planta, como ela funciona, né? Para a gente poder estar fazendo os testes e aplicando a nossa condição, a nossa realidade. Então, como... Desculpa te interromper, mas é como você falou, reforçando. Quando você entende o conceito, você sabe mudar as coisas. Quando você não entende o conceito, você não sabe o que mudar e você tem mais problemas. Pronto, exatamente. Eu tenho aqui, eu digo que aqui eu tenho um laboratório, porque é o tempo todo eu mexendo nas plantas, estudando, mudando alguma coisa, fazendo algum teste. Geral, diz assim, Isabel poda curto. Né, para produzir. Isabel, Niagara, você consegue produzir bem curto. Se eu disser para você aqui, não funciona para mim. Aí eu tomo podar curto. Vamos podar curto. E a gente poda curto e dá aqueles cachinhos nanico, às vezes nem dá cacho. Mas por quê? A minha condição aqui é totalmente diferente do pessoal lá. Né? Então, eu comecei a fazer os testes. Então, eu percebi que a Isabel aqui, para mim, ela começa a ser produtiva a partir da quarta gema. A partir da quarta gema eu consigo cachos bonitos, né, cachos bem formados, mas antes disso é cacho minguado, às vezes nem produz. Por quê? A planta ela tem um sistema vigoroso, né, aqui, o clima de umidade. Então, eu percebi que todas as minhas variedades aqui, ela tem essa tendência a produzir em podas um pouco mais longas. Então, nas podas curtas,
até produz, mas é aquela coisa minguada, aquela coisa pequena. Então, assim, só para ajudar todo mundo aqui e deixar todo mundo aqui na mesma página. Quando você chama de poda curta, quantas gemas você considera poda curta e poda longa? Quantas gemas você considera poda longa? Porque isso varia muito, né? Não, assim, tem essa variação. Então, assim, poda curta, quando eu digo poda curta, é 2 gemas, né? 2 a 3 gemas. Então, isso é poda curta. Eu já considero uma poda mais longa a partir da 4ª, 5ª gema. Então, assim, pelos meus testes aqui, 5 gemas, 4, 5 gemas é o ideal para eu ter uma boa produção aqui na minha Isabel. Na Isabel e na Niagara, né? Uhum. Algumas variedades, basicamente todas as variedades, ela está produzindo bem nessa faixa aí de 5 gemas, né? Nessa faixa de 5 gemas, elas estão produzindo bem. Salvo algumas exceções que precisa ser um pouco mais longa, mas eu venho reparando que, principalmente essas mais rústicas, que o pessoal costuma fazer essas podas bem mais curtas, com 1 a 2 gemas, ela não produz bem aqui para meu ambiente, né? Para o meu ambiente aqui ela não produz bem. Então eu sempre estou avisando o pessoal, faz teste, porque às vezes o cara está com a produção em casa, está se baseando nisso, podando curto, e aí a planta não está reagindo da maneira esperada. E, poxa, por quê? Toda vez eu podo e não sai caixa, toda vez eu podo dar caixa em michuruca, né? Então, assim, por que disso? Claro, pode ser um fator nutricional, pode, mas também pode ser uma questão de você estar podando numa gema que não é fértil, né? Então, assim, ou então qualidade preciso... né? Tem isso também. Então, tem algumas variáveis, mas você tem que testar e você tem que saber, tem que conhecer o processo para você saber o que é que você vai decidir, o que é que você vai fazer, para você estar fazendo teste. Então, as minhas podas aqui, elas são, na maioria, eu optei por poda mista, né? Então, eu faço, até por conta de controle das minhas variedades, que eu não tenho muito espaço, então eu tenho que estar retornando essa variedade, e eu não tenho aquela coisa legal que tem lá no sul, que chama-se dormência, né? Para a planta ter aquela reserva naquele tempo ali. Segura. Então, assim, é contínuo aqui o processo de vegetação. A internet do Benjamin aqui caiu, voltou. Benjamin voltou. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Deu uma travada aí. Travou um pouco, mas você voltou. Hoje, você falou um pouco sobre o seu sistema de manejo nutricional e também de tratos culturais. E hoje você se considera um produtor orgânico? Como que você se considera? Você trabalha com agricultura orgânica? Você trabalha com o que é possível? Ou o que a gente chama produção sustentável? E como que você faz o processo de adubação nessas plantas? Bom, eu não vou dizer que eu sou, né, para ser orgânico, 100% orgânico, eu não sou, né? Eu gosto de fazer um trabalho de equilíbrio. Então, hoje, a minha adubação de plantio, ela é um plantio organo-mineral, né? Eu trabalho com o 414-8 no plantio, né? Aí vem junto do 414-8 humus de minhoca, torta de mamona, o esterco, né? E o iorim, né? Então, são esses os ingredientes que eu uso no plantio. Então, e o calcário. Então, assim, no plantio. A minha adubação já de manutenção, né, da planta, eu faço de cobertura, né, usando os mesmos ingredientes, com exceção do formulado. Né, aí eu já retiro o formulado, eu já não trabalho mais o formulado. O formulado é só para o plantio. O formulado, quando ele está falando, gente, é o 414-8. Isso, 414-8. Então, assim, esse formulado ele só vai nas minhas plantas no plantio, né? Depois disso... adubação de copa. Isso, exatamente. Então, depois disso, eu faço somente a adubação, o que a gente chama de cobertura, né? A adubação de cobertura. Então, aí eu uso todos os outros ingredientes, né, dessa mistura, com exceção desse formulado. E também estou usando o EM, né? Ele já vem usando, eu acho que há uns 3 anos mais ou menos, o Brutal Plus.
né, que é um produto à base de EMs, né, micro-organismos, onde eu uso ele tanto no solo como nas folhas. Né? Então, ele ajuda aí no que o pessoal, alguns não vão entender, o CTC, né, do solo, né, ou seja, ele melhora essa vida, né, microbiana do solo, né, traz vida para o solo, e também ajuda na resistência aí da planta, melhorando na questão dos tratos fitossanitários. Para mim, a live vai cair em 2 minutos, mas a gente vai voltar só para finalizar alguns pontos e responder as perguntas das pessoas, tá bom, gente? Então você já fique sabendo, porque teve o problema aqui no início, então vamos voltar só para poder responder as perguntas das pessoas. Vai cair em 1 minuto. Aí, mas pode continuar. Aí, como eu tenho um outro problema aqui, que é como meu solo, né? Ele aqui é um solo argiloso, então eu tenho muito problema aqui, que eu não consigo fazer a correção do solo da maneira que seria por conta do piso, né? Então eu tenho piso cobrindo tudo aqui, então eu não tenho como fazer a adubação que seria, digamos assim, adequada, né? Então eu não consigo fazer uma correção adequada, não tem como fazer aqui uma análise. Eu estava falando justamente dessa questão, né, da nutrição. Então, assim, eu tenho um problema aqui, dá muita deficiência de magnésio nas minhas plantas, né? Então, assim, eu preciso fazer uma correção, aí eu utilizo aqui um produto à base de cálcio, né? Que é o Calboron, né? Cálcio e boro para foliar, né? Para fazer algumas correções, e também o sulfato de magnésio para fazer essa correção dessas deficiências. Aí é o que tem suprido aí algumas deficiências. Mas, no geral, dá para a gente fazer o básico e ter bons resultados. Né? A gente tem a dificuldade aqui da quebra da dormência, né, que a planta aqui ela vegeta o ano todo. Então, assim, para muitos é uma maravilha, né? O pessoal diz, mas é uma maravilha, você pode podar o ano todo. Mas tem o outro lado, que a planta ela não consegue guardar a reserva. Então, isso dificulta a produtividade da planta, né? Complica toda essa questão de produzir. Então, a planta ela precisa ter essa reserva para poder produzir bem. Pois é, no Vale do São Francisco as pessoas utilizam de manejos culturais, como cortar água e aplicar etrel. Como que você faz isso no seu dia a dia, no seu tipo de cultivo? Aqui é complicado porque é o seguinte, eu não tenho a mesma condição que o pessoal lá no Vale do São Francisco tem de fazer o controle hídrico. Né, porque eu estou no litoral, aqui é muito complicado, a umidade aqui é terrível. Você não então, controla assim, a chuva. Exatamente. Então, assim, eu não tenho uma área coberta, né, para eu ter esse controle. Então, assim, eu tenho que trabalhar com o que a natureza me permite. Né? Então, eu faço... Desculpa te cortar só um minuto. Manhã e Lemos aí, ó. Ele produz uva lá no litoral. Vocês estão aí na praia Começa agora produzindo a uva de vocês, viu? Eles estão assistindo. Mandar um abraço aqui para eles, lá diretamente do Guaibim. Sim, continue, desculpa. Bom, então, assim, o que é que eu faço aqui? Eu tento fazer o mais próximo ali do que o pessoal faz ali, sendo que adaptando a minha condição. Então, eu tento reduzir a área, né, de foliar da planta, eu dou uma segurada, aquela famosa pré-poda, mas é só sem ser muito agressivo para que ela não fique rebrotando o tempo todo. Então, assim, tem algumas coisinhas que a gente vai pegando o jeito com o tempo, né, para as minhas condições aqui, que aí dá para fazer esse controle vegetativo para evitar que ela fique vegetando o tempo todo e não guarde nenhuma reserva. Então, a gente vai segurando, vai fazendo alguns testes. Já há algum tempo que eu venho tentando produzir melhor, né? E vem dando alguns resultados, né? E uma das dificuldades é justamente eu ter porta-enxerto muito vigoroso, com copas muito vigorosas, com um solo
que não favorece, né? Que o solo joga ainda mais vigor para essas plantas, assim, da condição dessa planta ser mais vigorosa. Então, eu estou tendo uma dificuldade, principalmente com as BRS, porque são plantas que, se você deixar, ela dá quilômetros aí de ramo e você, para produzir, fica difícil. Então, estou começando a entender o tempo, o espaço que elas querem, né? A laje está aí para ajudar. Então, eu lhe falei da Isis, né? Que a Isis estava aqui produzindo coisa minguada, coisa pouca. E aí eu resolvi dar uma esticadinha nela, liberar ela um pouco mais de espaço. E aí a Isis surpreendeu e começou a produzir bem, né? Então, eu trouxe até um exemplar aqui, que foi colhido hoje, né? Para vocês verem. Almi, essa uva né? que eu estou dizendo assim, Almi. Essa uva aqui é a BRS Easy, né? Um cachinho que eu tirei ali para saborear aqui. Tá doce? Mas essa daqui, no momento, está com 20 graus Brix. Tá boa. Tá, então, assim, eu estava dizendo a Laís, né? Eu tenho a oportunidade de tirar uvas aqui com Brix sempre acima de 20. Então, a Patrícia eu colhi já aqui com 23, a Isabel com 21. Então, assim, a gente está tirando alguma coisa interessante aqui. Embora eu digo, eu brinco até com o Gabriel lá no Face, que ele tira cachos lá de 1 quilo. Tá? Eu digo a ele, meus cachos aqui não chega nem a 300 gramas, 250, 290, mas só que eu tô feliz, sabor, né? Eu digo a ele, eu quero produzir caixas de 1 quilo, né? Brincando, eu digo, eu quero produzir caixas de 1 quilo, mas eu sei que para minhas condições aqui, esse cacho que eu tô tendo aqui, eu queria ter cachos grandes, obviamente eu queria ter cachos grandes de 1 quilo, a coisa mais linda do mundo, tirar um cacho de 1 quilo. Mas para minhas condições hoje aqui, eu não tenho essa mesma condição. E uma coisa que eu sempre digo, pessoal, você que vai plantar em casa, não faz comparação do tamanho do cacho com o cacho comercial. A mesma variedade que você tem em casa, em relação ao comercial, tem um abismo aí, tá? Então, não compara isso. Compara o seu resultado com o seu resultado anterior. Então, assim, você tem que estar buscando melhorar o seu resultado. Né? Então, porque cada pessoa, cada clima, cada modo de cultivo vai ter aí os seus percalços, né? Então, cada um tem que adaptar as suas condições. Então, quando for cultivar, leva em consideração que você está competindo apenas com você. Você não está competindo com ninguém. Você não quer aqui ganhar prêmio. Né? Você quer ter uva com qualidade, com sabor. Né? Então, assim, compare o seu resultado com o seu resultado. Eu não posso comparar o meu resultado aqui com o do Sérgio lá em São Paulo. Né? Então, assim, eu tenho que comparar as minhas condições. O que eu produzi o ano passado, né, nas condições que eu produzi o ano passado e como eu estou produzindo esse ano, né, em relação ao ano passado. Então, assim, eu sempre faço essa comparação do que eu estou tirando aqui, né, de qualidade em relação ao que eu já tirei. Então, assim, para mim, eu venho evoluindo aos poucos, né, apesar das dificuldades. A gente aqui tem dificuldade de insumo. Você para encontrar aqui esterco é complicado, calcário, eu estou batendo cabeça aqui atrás de calcário já faz um tempo e acabo comprando, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, eu não estou num polo agrícola e tudo que eu quero conseguir aqui é dificultoso, né? Então, assim, dá um certo trabalho para a gente conseguir. Então, aí você até perguntou, você usa giberalina? Não, eu não uso giberalina, tá? Tudo que eu produzo aqui é o mais natural possível. Então, mas você usa um formulado químico. Tá, não é químico, é mineral, né? Mas, assim, isso não deixa a minha fruta ser um fruto natural, né? Posso considerar um fruto orgânico, eu não faço pulverização.
com produtos pesados, né? Eu não utilizo... o que eu utilizo aqui é calda bordaleza. E calda bordaleza somente no período chuvoso, né? Então, basicamente, eu uso calda bordaleza 3 vezes no ano. Entende? Então, assim, eu basicamente uso mais enxofre, porque o oídio, a maior parte do ano aqui, eu sofro com oídio. Eu não tenho antracnose, mas no período chuvoso eu tenho ferrugem e míldio. Então, assim, o que eu mais uso é o enxofre e a calda bordaleza. Então, eu não tenho aplicação de outros produtos pesados, né? E outro produto que eu uso é o cálcio e o boro, né? Porque a planta realmente necessita dessa correção. E o Brutal, que é a base de EM, né? Que dá um reforço na planta. Mas que são produtos que não oferecem maiores problemas ao cultivo, tornando não tem problema nenhum de chegar lá na planta, tirar o cacho e comer, né? Porque não tem essa necessidade, dessa carência, até porque eu estou dentro da minha casa, eu não vou estar aplicando produtos aqui, que eu tenho criança, então eu tenho muito cuidado com relação a isso. O único produto que eu uso aqui, que eu tenho muito cuidado, é o Dormex. Eu venho testando o Dormex por conta justamente dessa dificuldade de brotação. Como a planta ela não entra em dormência. Eu ia propor uma coisa para você. Como a gente já passou de 1 hora, eu ia propor para a gente responder as perguntas que estão aqui. E a gente vai na próxima quinta-feira para falar sobre esse ponto, que seria o ponto que a gente colocou para discutir, que seria a quebra da dormência. Então, a gente certo, ok. Sem problema. Você topar. Porque não, tá topado. Vamos embora, que aqui não tem resenha. Todo mundo aí, tá? Na próxima quinta a gente vai continuar com os outros pontos que a gente não conversou hoje, focando principalmente nos desafios da quebra da dormência. E agora a gente vai responder as perguntas de hoje, que o pessoal deixou aqui. Tem bastante pergunta, então é melhor a gente já respondendo elas. Uma primeira pergunta aqui vem do Marcos Kolovaski. Ele está perguntando quando você faz a poda radical. Eu acho que é a poda de voltar à planta. Como é? Quando você faz a poda radical. Deu uma cortada aqui na hora que você falou, não entendi a pergunta. Entendeu? Não, deu uma cortada, não entendi. Acho que tá. Pergunta de novo. Quando você faz a poda radical, que é voltando na planta? Assim, a poda radical, como o próprio nome já diz, é um retorno à raiz, né? Então, a poda radical é quando você elimina 100% da copa, digamos assim, né? Você está eliminando 100% da copa. O pessoal sempre confunde essa questão de poda radical com poda drástica. A poda drástica é quando você elimina até 70% da copa, né? É aquela poda de correção que você vai estar corrigindo a planta, né, para dar um novo formato. Então você elimina ali uns 70% da planta para você dar uma nova organização a essa planta. Quando você vai fazer uma poda radical, é uma poda que remete à raiz. Então você vai eliminar a copa para reiniciar essa planta, né? Então essa é a diferença básica entre a poda drástica e a poda radical. Pronto. Uma outra pergunta aqui que surgiu foi que eu posso responder é a seguinte: qual a diferença da Isabel precoce e Isabel comum? A diferença principalmente é porque a Isabel precoce ela é mais precoce, como o próprio nome diz, e ela pode chegar até ser colhida 30 dias antes comparada com a outra Isabel, certo? E a outra pergunta. Então, se você tiver a opção de escolher entre Isabel precoce e Isabel comum, eu aconselho você a escolher a Isabel precoce, tá? A Isabel precoce, ela tem uma maturação mais uniforme, né? Você vai ter menos problema na hora da colheita, né? Para você colher uma Isabel comum, assim, o cacho perfeitinho, dá um certo trabalhinho, você tem que fazer umas correções, tal, tudinho, controlar bem a produção, a área foliar. Dá um certo trabalho para você, dá para tirar uma Isabel comum, bem uniforme, né? Mas dá um certo trabalho que você não vai ter com a Isabel precoce. A Isabel precoce, ela naturalmente ela já vai maturar
praticamente por inteiro, sem você ter muito aperreio, digamos assim. Uma outra pergunta que veio aqui da Scarlett. A Scarlett está no Chile. Ela está perguntando se a Isabel ela era uva de vinho. A Isabel ela pode ser usada para uva de vinho e suco, e como também uva de mesa. É uma uva bem versátil, né? Versátil, ela é um coringa, né? A outra pergunta que acabou de sumir aqui da tela do meu computador. Juliano, volta aí a pergunta, por favor. Essa a gente já respondeu, que era de Scarlett. Obrigada por estar assistindo, Scarlett. Tem outra pergunta também. A gente já falou um pouco das variedades. Aqui, Valdemir Fernandes. Mas qual a uva para fazer um vinho caseiro? Você quer responder? Você pode usar Isabel, Bordeaux, Concorde, né? Tem uma gama aí de uvas rústicas que você pode estar fazendo um bom vinho de mesa, utilizando ela como varietal ou como um blend, né? Você poder misturar aí as variedades para fazer um vinho. Basicamente, você pode usar essas variedades. Existem outras variedades híbridas que as pessoas podem cultivar e também fazer o seu próprio vinho. Essas que o Benjamin está falando são as variedades mais simples que pode ser cultivado em casa, e você pode fazer um vinho de mesa, né? Que são vinhos com os teores de açúcares maiores, em alguns casos, mas não é a mesma coisa que um vinho feito com uva vinífera. Então, você tem que saber se a sua região tem condições climáticas para você produzir uvas de vinho de cultivares viníferas. Uma outra pergunta aqui do Almir José Duarte. Comprei uma muda como sendo uva branca. Existe essa variação ou é nome genérico? Sim, a uva branca é também chamada uva verde, certo? Toda uva verde as pessoas também chamam elas de uva branca. Outra pergunta enquanto o Benjamin aparece. Acabou as perguntas aí, Juliano, no seu lado? Eu não consegui voltar as perguntas do vídeo anterior, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a lista das pessoas que deixaram as perguntas no vídeo que finalizou com o Benjamin. E na próxima quinta-feira, que o Benjamin vai voltar, aí a gente pode responder o resto das perguntas. Tem uma pergunta aqui pra gente. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma parreira, Isabel, que produz há 30 anos. É possível fazer enxerto de Pinot Noir nela? Bem, essa pergunta é bem comum. Não com a Isabel, mas com a uva Niagara. As pessoas têm Niagara em casa e querem fazer enxerto nelas. Não é que você não pode, você pode. Lembrando que essas variedades, elas são variedades copas, elas não são resistentes aos problemas de solo. Então, se você até agora não viu nenhum problema de solo nessa variedade que você tem há 30 anos, você pode sim fazer enxertia. Lembrando que existe também um efeito da combinação de porta-enxerto com a cultivar, que algumas vezes eles alteram o comportamento da variedade copa. Então, pode afetar um pouco o Brix e tal, mas faz para ver, né? Acho que talvez não seja problema se você não tiver problemas de solo até agora nessa uva Isabel de 30 anos. Benjamin, você pode mandar fotos? Pode sim. Então, gente, olha só. A internet tá ruim pra caramba do Benjamin agora. Eu vou voltar no vídeo da live anterior, vou pegar as anotações das perguntas e na próxima quinta-feira eu acho que vou fazer o que vocês acham de fazer a live um pouco mais cedo, 7h30, 8 horas, e aí a gente pode estar conversando novamente, tá bom? Benjamin, tá difícil, agora ficou complicada. Deu uma travada aí. Benjamin? Benjamin, então, tá me ouvindo? Tô ouvindo, agora tô ouvindo. O Valdemir... Valdemir, eu vou guardar suas próximas perguntas.
E o Benjamin, vou fazer questão que ele traga as fotos e você possa ver as fotos na próxima semana, tá, gente? Voltem para vocês continuar nosso papo na próxima semana, né, Benjamin? Que a sua internet hoje não está ajudando. Então, na próxima semana, eu aguardo todos vocês. O Benjamin vai estar aqui comigo novamente e a gente vai poder continuar respondendo as perguntas. E tem alguém falando aqui 7h30. Então, na próxima semana, vamos fazer um pouco mais cedo, tá? 7h30 em vez de 8 horas. Né, Benjamin? Porque fica melhor para todo mundo. Pode ser, Benjamin? Pronto, ok. Benjamin não está aqui para responder mais. Tá bom, gente? Boa noite. Obrigada a todos e a gente continua na próxima semana. E o Valdemir, não vou esquecer de falar para o Benjamin trazer as fotos, tá? Obrigada a todos. Fiquem com Deus.